Olá, eu sou o Luiz e você está acompanhando mais um episódio do Ecos do Marajó. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, e hoje a gente vai falar de um tema super importante que acredito interessar todos os ouvintes aqui do Ecos, mas também você que está acompanhando pela primeira vez o nosso programa. A gente vai falar de política estadual de cultura, sobre o trabalho desenvolvido pelos fazedores e fazedoras de culturas, nem sempre no centro do debate da discussão dessa democratização e da distribuição dos recursos relacionados à cultura muito para além da riqueza que a gente sabe que temos como uma diversidade no estado do Pará, mas como meio de subsistência dos trabalhadores que desenvolvem seu trabalho tendo recurso ou não, mas isso é super importante da gente entender, da gente se empoderar de como funciona, qual a discussão que poderia fortalecer, que poderá fortalecer ainda mais os nossos meios de circulação do mundo da cultura. E quem vai nos ajudar a entender melhor essas políticas é alguém que realmente está nessa discussão, que vem incentivando a gente falar do tema e que a gente vai ter como ponto principal aqui a criação de um fundo estadual de cultura que seria super importante e a gente vai entender por quê. A nossa convidada é a Lorena Saavedra, que conhece muito bem esse debate, está à frente de puxar essa questão no público de Belém, do estado do Pará, tão necessário. Então, Lorena, seja muito bem-vinda ao Ecos do Marajó. É uma satisfação muito grande receber você e agradeço por ter aceitado gentilmente falar com a gente. Para começar, você pode se apresentar aos nossos ouvintes e falar um pouco sobre sua trajetória e atuação na cultura, na educação e na comunicação que você vem atuando aí por meio dos movimentos sociais. Bem-vinda. Olá, Luiz, tudo bem? Olá aí, todo mundo que está ouvindo. Um salve aí para a galera do Ecos do Marajó. É uma satisfação estar falando aqui com vocês. Bem, eu sou Lorena Saavedra, eu sou produtora cultural, eu trabalho com cultura há 21 anos. Eu comecei com a comunicação, né? Sou formada em relações públicas, desde a minha faculdade eu estudo e pesquiso a cultura do Pará, principalmente através da musicalidade, né? Comecei a pesquisar os ritmos da lambada, da guitarrada, da criação do carimbó, né? Essa coisa das influências latinos, né, caribenhas, latinas, desses nossos países vizinhos, e fui fazer uma especialização em produção cultural e mídia em Salvador, Bahia, e fui estudar produção cultural. Nos estudos da produção cultural eu me debati, né, eu me deparei com a pesquisa de políticas públicas, sobre leis de incentivo, e foi um lugar que eu me encontrei muito, né? Gostei muito, acho que pelo fato de eu ser uma mulher preta, ser uma mulher não padrão, ser uma mulher da cultura, eu identifiquei rapidamente que as minhas oportunidades dependem de uma política pública eficaz, né, e de incentivos que possam me dar suporte à realização das minhas ideias, né, das vontades, porque tu sabes que a gente que é fora do padrão, né, somos mulheres pretas, a gente tem dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Então, eu comecei a perceber que em vários lugares que eu trabalhei, em empresas privadas, em órgãos públicos, tudo isso, qualquer coisa que eu fizesse, movesse, que não fosse algo de interesse deles, eu já era botada para fora. Então, eu comecei a perceber que eu tinha que ter incentivos para que eu não dependesse tanto de vivenciar situações não muito boas dentro de locais de trabalho, né? Então, eu comecei a frequentar muito a questão dos movimentos sociais em Salvador, junto com a luta muito dentro da setorial de música,
né? E a gente conseguiu muita coisa, foi uma escola para mim, aprendi muita coisa, aprendi o processo de participação social na Bahia, processo de organização de coletivos, vivenciei muita coisa, né? E, enfim, eu acompanhei o início da banda do Grupo Baiana System, né? Fui uma produtora que chegou a escrever um projeto para o Baiana, para um edital, foi um edital de carnaval, então eu acabei vivenciando toda essa questão de ser produtora de rua, de estar dentro de empresa, de estar em repartição pública. Isso acabou me acumulando, né, uma experiência muito grande aí dentro desses processos de movimentos sociais, da participação social e das interferências políticas através de projetos culturais, né, que envolvessem a comunicação e toda essa questão aí das uniões, né, dos coletivos, das junções de pessoas com os mesmos propósitos. Muito bem, Lorena. Ao longo da sua trajetória, você tem atuado em diferentes frentes ligado à cultura e à participação social. Comenta com a gente como que essas vivências contribuíram para a sua compreensão dos desafios enfrentados pelos trabalhadores e trabalhadoras da cultura aqui do estado do Pará. Essas vivências, né, a compreensão que eu tenho, né, que eu tenho até hoje sobre todo o processo de luta na política, de enfrentamentos, né, e dessa organização social que a gente tenta fazer, que é o entendimento de que nós temos o direito de interferir, né? Nós não somos um grupo de pessoas que a gente fica à mercê de quem está no poder dizer o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Acho que essa é a minha principal conduta dentro daquilo que eu movimento, né? Dentro daquilo que eu dialogo e converso, entender exatamente, tendo a consciência plena de que eu tenho o direito de fazer isso. Qualquer pessoa tem o direito. Você, como comunicador, você tem o direito de movimentar os jornalistas e debater sobre algo e enviar para algum órgão público e abrir diálogo com as necessidades que foram expostas dentro desse encontro que você fez com outro jornalista. Então eu faço isso quanto produtora, né? Eu reúno pessoas que estão na cultura, artistas, produtores, professores, educadores populares, agentes de cultura, enfim, toda uma grande, a gente não fala mais cadeia e nem rede, mas é todo um grande coletivo, né, de pessoas que atuam na cultura e que estão aptas a dizerem o que é bacana para a sociedade e o que não é, o que vai fluir para o bem viver e o que não vai. Então, acho que a minha participação dentro dessas interferências políticas assim, foi a principal consciência que eu adquiri ao longo dessa minha trajetória. Muito bem, muito bom conhecer um pouco da sua trajetória, né, e como que isso fortaleceu e empoderou nessa discussão tão importante para todos nós. E recentemente você participou de uma mobilização que resultou em uma sessão especial na Assembleia Legislativa aqui do estado do Pará para debater a criação de um Fundo Estadual de Cultura, que é o nosso tema central aqui. Para quem está nos acompanhando, eu queria que você falasse o que é esse fundo e por que a sua implementação é considerada tão importante para o fortalecimento de quem faz cultura aqui no Pará. Então, o Fundo de Cultura, ele é como se fosse uma poupança pública da cultura, onde o Estado pode fazer negociações diretas com empresas, pegar parte do imposto e aplicar num fundo. Não é só isso, mas até mesmo pessoas físicas podem doar verba para esse fundo. Tem várias questões aí onde a gente consiga garantir uma verba que fique lá, né, nesse fundo e que possa atender demandas emergenciais para artistas, possa usufruir através de editais diretos, pode ser demandas espontâneas,
pode apoiar artistas em intercâmbios, em viagens de pesquisas, né? É muito importante a gente colocar o papel do pesquisador da cultura em tudo isso, porque, né, do ensino, da expansão do conhecimento, enfim, né, de todo esse processo de conhecer o que são as nossas políticas públicas. O fundo, ele faz parte, ele está dentro do sistema de cultura. O Sistema Nacional de Cultura é como se fosse o SUS da cultura, né? É como se fosse, existe o sistema da saúde, existe o sistema de transporte e existe o sistema de cultura. Esse sistema de cultura, ele é uma parceria entre estados, municípios e o governo federal para garantir apoio e fomento à cultura daquele território. Nós aqui do Pará, nós temos um sistema que teve a sua adesão feita pelo governador Adébio Barbalho, só que é um sistema que foi aderido de uma forma completamente equivocada e que não é correta. Quem sustenta esse sistema estadual de cultura é uma tríplice aliança que a gente chama de CPF da Cultura, que é o CED Conselho, o Conselho de Cultura, que é formado por pessoas da sociedade civil, que fica ali perto, né, dos órgãos públicos, fiscalizando, acompanhando e dizendo o que é, o que não deve ser feito em prol da cultura. Esse é o Conselho. O P, que é o plano, é um plano para que a gente possa entender como vamos agir em relação à cultura, né? Então, esse plano geralmente ele é feito por uma década, pensado por uma década, né? Através de conferências, através de encontros, através de conferências livres, orgânicas, de conferências puxadas pelos órgãos públicos também, enfim, são feitas construídas através da participação social, né, que inclui agentes da cultura, e esses agentes vão dizer o que a gente precisa fazer, quantos projetos a gente precisa contemplar por ano, né, onde são esses territórios, quem são esses grupos, esses coletivos, quais as necessidades básicas da cultura para que esse plano, né, se consolide. E o F, que é o Fundo de Cultura. Nós não temos esse fundo e nós não temos o fundo previsto na lei atual do Sistema de Cultura do Pará. É isso que a gente vem falando, porque dentro da lei do sistema a gente tem o conselho previsto, que inclusive já existe esse conselho, foi empossado agora há pouco tempo, recentemente, se eu não me engano, mas foi empossado, né, o Conselho do Estado. E o plano também, a gente ainda não tem ele concretamente, mas ele está previsto dentro do sistema, que foi através da realização das conferências estaduais de cultura. Mas nós não temos nada que direcione, que fale sobre o fundo. Até na lei, fala sobre um fundo que se chama FEPAC, que é um fundo vinculado à Lei CMA da Fundação Cultural, mas que não tem absolutamente nada a ver com o Fundo Estadual de Cultura que a gente precisa criar. Então, essa é a urgência. O fundo é muito importante para que a gente receba dinheiro de maneira transparente, de maneira correta, né? Por exemplo, a PNAB, que é a Política Nacional de Blanc, que é uma política nacional da cultura que prevê o recebimento de verba, né, direto do governo federal para os estados. Se a gente não tiver um fundo implementado, a gente não tem transparência desse recurso. Então, a gente precisa saber por onde entra, para onde vai todo esse recurso da PNAB, e a gente só vai ter isso através da implementação do Fundo de Cultura. Então, mais que a criação do Fundo de Cultura, a gente precisa readequar a lei do Sistema Estadual de Cultura para que dentro dessa lei seja prevista a criação do Fundo de Cultura. E aí é vontade política, é vontade do governo, que a gente sabe que esse governo não tem vontade política alguma para a cultura, não tem um olhar sensível, humanizado, né, não entende que a cultura não é gasto, mas a cultura é uma prioridade de investimento e de fomento para que a gente consiga contribuir de fato para uma sociedade melhor. Então o governo ele não tem essa visão, e aí a gente
fica aqui no papel da gente fazer pressão, fica aqui no papel da gente fazer essa organização. Por isso essa sessão especial lá na LEPA aconteceu, justamente para a gente unir pessoas da cultura, artistas, pesquisadores, agentes, professores, né, toda uma rede de gente da cultura dentro da Assembleia Legislativa, através do gabinete da deputada Lívia Duarte, que é a presidente de cultura da LEPA, e através da Lívia a gente tentar abrir esse diálogo e precisamos abrir com vários outros deputados e deputadas que estejam abertos e que acreditem na importância da implementação do fundo. Então, essa foi a iniciativa, né, dessa articulação que fizemos para que a gente pudesse ter essa primeira sessão, e aí a gente vai lutar agora para a criação de um GT, né, de um grupo de trabalho que estude melhor e que fale melhor como a gente vai ter a garantia da criação desse fundo. E aí agora para frente é luta, né, é articulação, é diálogo, enfim, para que a gente consiga ter aí mais dinheiro para a cultura, para acontecer de maneira melhor a nossa cultura. Muito obrigado, Lorena. A sua explicação aqui dá para a gente entender por que essa política, uma política como essa, é tão necessária para uma continuidade e fortalecimento de coisas que geralmente a gente já acredita que precisa ser valorizada, mas sem o recurso, sem uma política de fato estruturada, isso fica muito preocupante, fica muito difícil para quem realmente depende dessa cadeia. Então, acho que você explicou bem didaticamente para quem está ouvindo e podendo acompanhar, tendo essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre essa discussão. E na tua avaliação, quais são hoje os principais desafios enfrentados por artistas, grupos culturais e produtores culturais no Pará, especialmente quem vive fora dos grandes centros de discussão, como é o caso da capital Belém, alguns pontos de Belém, né? A gente nem pode generalizar considerando as periferias, mas quais são os principais desafios desses representantes que estão nessa margem, digamos assim? A minha avaliação desses principais desafios é realmente assim, é a gente entender que não dá para contar com o poder público, porque eles não querem, não têm visão, então é desgastante a gente estar querendo dialogar com pessoas que não querem te ouvir. Então, eu acho que o desafio agora é a gente se ouvir. Nós, como produtores culturais, artistas, agentes, pessoas que acreditam na cultura, nós precisamos nos fortalecermos para fazer pressão para que isso aconteça. Se a gente não tiver pressão popular, se a gente não tiver o reconhecimento das pessoas aqui da base que estão fazendo e essa consciência de que não, a gente não precisa fazer um projeto tão sem dinheiro, tão sofrido assim, tão sem cachê, né? A gente que vai para o campo para fazer, a gente sente essas dificuldades muito na pele, né, da falta de fomento. Então, acho que esse desafio agora é a gente entender que não dá, a gente tem dinheiro, a gente só tem que fazer a galera, o poder público parar de roubar o nosso dinheiro. A gente só precisa fazer com que o poder público não engane o povo através da cultura. Os escândalos de corrupção que estão saindo aí, que estão sendo inclusive denunciados pelo jornalista Adriano Wilson, e através através, enfim, dessas denúncias que o Adriano está fazendo, foi que nós criamos o movimento FCP Livre, que é o movimento Fundação Cultural Livre de Corrupções. Então, a gente tem lá dentro um presidente, que é o Igor Kawage, que está envolvido diretamente no esquema de corrupção, onde o nome dele estava num bilhetinho, num saque de R$500 mil que aconteceu aqui em Belém, e que envolve o dinheiro da Fundação Cultural. E a gente está se deparando direto no Diário Oficial, com shows, com eventos de 250 mil, 120 mil, em lugares onde os artistas estão recebendo R$1.000 de cachê, né, para ser dividido com uma banda, enfim, tá bem descarado
a questão da corrupção, né, com o dinheiro da cultura. Então eu acho que está cabendo a nós aqui, sociedade civil, né, nos organizarmos, nos olharmos e fortalecermos essa luta. Porque se a gente não se movimentar, não mexer, eles vão continuar fazendo o que quer com o nosso dinheiro e também não vão mover nada para que a gente garanta os nossos direitos de termos um conselho, um plano e um fundo de cultura efetivo, né, atuando no estado do Pará. Então, minha torcida é que os artistas possam vir, possam chegar sem medo e que a gente consiga derrubar todo esse esquema de desprezo da cultura que esse atual governo ele despenca em cima de nós. E é isso, gente. Eu quero agradecer muito. Muito bem, Lorena. Aqui um espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço muito aí esse interesse de nos ouvir, né, esse interesse pela cultura. E o Marajó, ele é uma região sem sistema estadual de cultura, é uma região que não tem um conselho, não tem um plano, não tem um fundo, né, depende de apoios diretos ali, né, quem pede, quem vai, e nem sempre tem, o orçamento está muito baixo, para uma região com o tamanho e com a fortaleza da cultura que existe no Marajó. Então eu torço aí para que vocês possam se olhar, se organizar e se encontrar para que possam fazer pressão para que isso mude. O Marajó merece e precisa de mais incentivos e fomenta a cultura aí. Viu? Um grande abraço aí a todos vocês. A gente conversou hoje com Lorena Saavedra, ou Lorena Cultura, que vem debatendo com muita propriedade esse debate do Fundo Estadual de Cultura e das demais questões que se entrelaçam nessas políticas relacionadas às atividades culturais aqui no estado do Pará. Agradecemos a sua presença e a você também que ouviu mais esse episódio. Fique à vontade para compartilhar essa ideia, comentar aqui também sobre sua contribuição ou que você possa ter dúvida relacionada ainda a esse tema. Mas agradeço, um forte abraço a todos e até o próximo. Tchau, tchau.